Fala aí, galera, tudo certo? Beleza? Vamos para mais uma aula de geografia, continuando o nosso assunto de globalização, de comércio internacional, tudo que a gente falou na última aula. Vamos aprofundando na aula de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre os blocos econômicos. É um assunto bem interessante e você tem que ficar de olho. Beleza? Para entender a questão dos blocos econômicos, é muito importante que você entenda a aula, a última aula, que era sobre o comércio internacional e sobre a questão do protecionismo. Se você não assistiu aquela aula, você tem que assistir, porque tem tudo a ver. Então, os blocos econômicos é uma continuação daquela aula. Beleza? Antes da gente falar sobre os blocos econômicos, vamos relembrar algumas coisinhas aqui importantes. Primeiro, que uma das características da globalização é exatamente essa intensificação de trocas financeiras e o aumento no fluxo de mercadorias. Já falou isso. Que a característica da globalização é essa: você morar no Brasil e estar consumindo um produto que foi fabricado lá na China. De você estar aqui no Brasil e consumindo um produto que foi fabricado lá na Europa. Você está consumindo um produto que foi fabricado em outro país. E da mesma forma que o Brasil produz produtos e manda para outros países. Essa troca financeira que nós estamos vendo na imagem, produtos circulando, é uma das características da globalização. Beleza? Principalmente globalização econômica, já que tudo aí com o objetivo principal é gerar lucro, que é a alma do capitalismo. A gente já falou disso. A alma do capitalismo é o lucro, o principal objetivo é obter lucro. E quando a gente globaliza os mercados, um vendendo mais para o outro, um vendendo para o outro, é para aumentar essa rede de consumidores, essa rede de lucro. Show de bola? Então, essa é uma característica. Porém, como a gente falou na última aula, apesar desse processo de globalização, de cada vez mais produtos estarem circulando pelo mundo, de ser cada vez mais comum esse comércio internacional, alguns países buscam dificultar, e aí vou marcar aqui, ó, alguns países buscam dificultar ou até mesmo impedir a entrada de mercadorias de outros países, criando o que a gente vai chamar de protecionismo. O protecionismo, então, geralmente vem acompanhado de tarifas para fazer com que aquele produto de fora se torne mais caro e o consumidor daquele país tenha preferência do produto interno, do produto nacional que foi produzido no seu país, em relação ao produto que vem de fora. Então, criar dificuldade para o consumidor aí é aumentar o preço para o produto que vem de fora. E aí você, muitas vezes, como eu disse na última aula, tem aquele sentimento, né? O produto importado é melhor, o mais caro ele é melhor. E aí você paga mais caro, às vezes, no produto importado, compra o produto importado porque ele é o mais caro, achando que ele é o melhor, e ele é o mais caro justamente, simplesmente porque ele pagou uma taxa para se tornar mais caro. Era para te dificultar de comprar. E você comprou o produto e comprar o produto nacional, mas mesmo com essa dificuldade, você optou lá por pagar mais caro. Né? Então tem essa questão. Beleza? Quando essas taxas elas são muito altas, o que um país pode fazer? O que a gente falou na última aula? Ele pode recorrer à Organização Mundial do Comércio, que vai ser um tipo de organização que vai intermediar o comércio entre os países. Quando um país se sente lesado pela alta taxa do outro em relação ao seu produto, ele vai lá na OMC. A OMC vai entrar nesse meio e vai tentar negociar com os dois países. Olha, diminui essa taxa aqui, não sei o quê. E aí, para tentar fazer com que o comércio ele se torne um fluxo mais fluido entre os países, um comércio mais livre, sem muitas taxas exorbitantes, sem algumas taxas enormes. Beleza? Mas existe uma outra estratégia que é muito importante, além da criação, além da OMC, além da Organização Mundial do Comércio, para tentar liberar esse comércio entre os países. Há uma outra estratégia que os países vão
traçar principalmente nessa época de globalização, e é uma das características da globalização, que é a criação dos blocos econômicos. É a matéria da aula, é o tema da aula, é sobre ele que nós vamos falar agora. Mas enfim, o que é um bloco econômico? Não é um bloquinho de carnaval, não, tá? Imagina que é um bloco lá. Não é isso, tá? Bloco econômico tem a ver com uma tendência mundial global, que é os países criando acordos comerciais entre eles. Para quê? Para facilitar o comércio entre os membros. Como assim? Os países eles vão criar acordos financeiros, acordos comerciais, um com o outro. Mas que acordo? Esse acordo serve para quê? Principalmente, eles adotam a redução ou a isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias para os produtos que eles produzem. É basicamente isso. Então, veja bem, a gente falou que os países, muitas vezes, eles têm taxas. Né? Se eu produzo aqui um celular, por exemplo, né? Eu produzo um celular e eu vou vender ele para outro país. Só que o outro país, ele também produz celular. E ele está com medo do meu celular roubar o mercado dele lá. Então, o que ele faz? Ele bota a taxa aqui no meu. Quando o meu chegar lá, vai ficar mais caro. E aí ele vai preferir lá o produto nacional, né? Só que muitas vezes alguns países não vão produzir tudo que precisa. Então, alguns produtos podem vir fazer concorrência com o meu, mas alguns produtos não. Sei lá, eu não produzo batata, um exemplo. Eu não produzo batata. E eu preciso importar batata, porque minha população adora batata frita, gosta de comer batata frita, mas eu não produzo. E comprar batata de fora fica caro. Então, o que eu posso fazer? Um acordo. Né? Eu não produzo batata, mas a Argentina produz. Então, se a gente formar aqui um bloco, eu posso importar a batata sem taxa ou com uma redução da taxa. Então, veja bem aqui, ó, a redução ou a isenção dessas tarifas de imposto. Isenção é tirar esse imposto. Então, vamos supor, eu faço um acordo com a Argentina, eu vou comprar batata sem imposto, e algum produto que eu produzo, que no caso a Argentina não produz, ela pode comprar sem imposto ou reduzir. Beleza? Então a gente fez um acordo comercial. É isso que são acordos. Só que blocos econômicos geralmente são formados por vários países e geralmente formados aqui, ó, por países vizinhos ou que possuem aí afinidades culturais e comerciais. Quando a gente olha no mapa aqui, a gente vê que basicamente os blocos econômicos são de países vizinhos. Ó. O NAFTA aqui na América do Norte, depois nós vamos falar desse aqui, que é o que o Brasil faz parte. Então, ó, essas coresinhas iguais aqui são blocos. Geralmente são países próximos. Então, é para trocar mercadoria de modo mais fácil. Beleza? É para isso que serve um bloco. Bloco econômico. Show de bola? Existem diferentes objetivos e diferentes classificações de blocos econômicos. Nós vamos ver 5 tipos de bloco. Para que serve esses tipos de bloco? Cada tipo de bloco tem uma regra. E, na verdade, existe aí uma hierarquia no nível de integração entre os blocos. Como assim? Quais são esses tipos de blocos? Então, nós vamos ver zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união política e monetária. Nós vamos começar daqui para cá. O que isso quer dizer? Que o menor nível de integração entre os blocos é uma zona de preferência tarifária e o maior nível de integração é uma união política e monetária. Você começa do nível mais baixo de integração e vai para o nível maior de integração. Então, que integração é essa? Políticas para facilitar mais aí redução de impostos, facilitando aí o deslocamento de pessoas. Depende do tipo de bloco. Vamos ver cada tipo de bloco agora e cada característica dele, beleza? Antes da gente falar sobre o tipo de bloco,
vamos montar um bloco econômico para a gente. Como assim montar? Vamos montar. Vamos pegar aqui um território vamos chamar de A, beleza? E esse território A, ele planta, ele produz banana e maçã. É a especialidade desse país A, produzir banana e maçã. Vamos ver um outro país, esse vai se chamar B, e ele produz calça jeans e tênis. Outros dois produtos. Vamos imaginar aqui um outro país, país C. Esse país produz celular e computador. Show de bola, né? E vamos pegar mais um país, país D. Esse país produz automóvel e produz motocicleta. Show de bola? Esses 4 países, então, vão fechar eles aqui, vão formar aqui um bloco econômico. Esse é o bloco econômico. Pode botar um nome nele aí se você quiser, tá? Bloco ABCD. Sei lá, usa a imaginação e forma um bloco. Beleza? Vamos trabalhar com esse exemplo. Ele vai ter que entrar dentro de uma daquelas 5 categorias lá que a gente falou. Ou ele vai ser uma zona de preferência tarifária, ou ele vai ser uma zona de livre comércio, ou ele vai ser uma união aduaneira, ou ele vai ser um mercado comum, ou ele vai ser uma união política e monetária. Se esse bloco for uma zona de preferência tarifária, qual que vai ser a característica dele? Zona de preferência tarifária é o passo inicial de integração entre os países. E a principal característica dele é isso aqui, ó. Esses países adotam apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos, tornando-os mais baratos em relação aos países que não participam do bloco. Como assim? Imagina que esse país B aqui, ó, ele vai comprar automóvel do país D. Então o país D vai exportar automóvel para o país B, ou ele vai fazer sem taxa, eliminou a taxa, ou ele reduziu a taxa. Eles adotam algumas tarifas, mas é preferencial. Como assim? O país B vai virar para o país D e vai falar: eu prefiro uma redução de impostos do automóvel, da zona de preferência tarifária. Ou é o país D, no caso, que está exportando, e falou: não, eu vou dar isenção de tarifa, ou vou diminuir a tarifa do automóvel, mas da moto não. Isso quer dizer que o país B ele vai comprar o automóvel sem tarifa, mas quando ele for exportar aqui a moto, né, a motocicleta, vai pagar tarifa, porque a preferência foi por um produto. Então são alguns produtos que entre eles vão ter aí algumas isenções de tarifa. Beleza? Então imagina, eu dei exemplo aqui do B, mas imagina que o país A vai exportar a maçã para o país C sem taxa, mas a banana vai ter taxa, e ele vai, o país C vai exportar celular para o país A, ou vai exportar celular para o país B. Eles vão fazer troca entre eles, mas de alguns produtos e algumas tarifas só que vão ser diminuídas. Esse é o primeiro estágio de bloco econômico, uma zona de preferência tarifária. Beleza pura? Vamos ver se esse bloco fosse uma zona de livre comércio. Se ele for uma zona de livre comércio, quais que vão ser as suas características? Então veja bem aqui. Uma zona de livre comércio consiste na eliminação ou diminuição das tarifas alfandegárias de todos os produtos comercializados entre os países membros. Então, aqui que entra a grande diferença. Então, vai eliminar ou diminuir as tarifas de todos os produtos comercializados entre os países membros. Isso é uma zona de livre comércio. Então, agora, o país D, ele vai exportar o carro sem taxa, beleza? Ou uma taxa menor, mas também ele vai exportar a moto agora com uma taxa menor. E ele vai poder importar o tênis sem taxa ou com uma taxa menor, vai poder importar a calça jeans. O país C aqui vai poder exportar o computador, vai exportar também o celular sem taxa e vai comprar banana sem taxa. Então todos os produtos vão circular entre eles ali sem taxa. Mas zona de livre comércio então tem um nível de integração maior
do que uma zona de preferência tarifária. Você viu aqui que a gente houve uma escalada. Primeiro, alguns produtos, agora são todos os produtos que vão circular livremente, sem taxa, entre os blocos. Fala livremente não é de graça, né? É sem taxa. Beleza? Vamos ver um outro tipo de bloco agora, vamos avançando aí. Agora imagina que esse bloco econômico ele vai ser uma união aduaneira. Se ele for uma união aduaneira, qual que vai ser a sua característica? Preste atenção nesse aqui. Ele é primeiro, ele é uma zona de livre comércio, porque todos os blocos, quando a gente avança, ele guarda ali as características do bloco anterior. Então ele também é uma zona de livre comércio, ou seja, os produtos também circulam livremente entre os países ali do bloco. Beleza? Sem taxa. Mas o que diferencia a União Aduaneira da zona de livre comércio é exatamente isso aqui, ó. Esse tipo de bloco, ele adota uma TEC ou uma tarifa externa comum, onde todos os países do grupo aplicarão a mesma tarifa, a mesma taxação em relação à importação de bens de países fora do grupo. Como assim? Vamos entender o seguinte. Aqui, nesse caso, vai aparecer um outro país. Vamos chamar de país E. E esse país E, ele produz abacaxi e banana. Show de bola? Ele não faz parte do bloco. Ele está fora do bloco. E ele vai negociar com algum país do bloco. Só que é bloco. Ele não vai negociar com um país individual. Porque quando ele for negociar com algum país, todos os países do grupo aplicarão a mesma taxa. Então, se ele diminuir a taxa para o país B, ele vai ter que diminuir a taxa para o país D, para o país A, para o país C. Todos. Beleza? Eles negociam agora em bloco. E aí, essa taxa que a gente vai chamar de TEC, tarifa externa comum, ela pode variar de acordo com o interesse do bloco. E aí agora você tem que prestar atenção aqui, ó. Algum desses países que fazem parte dentro do bloco produz abacaxi? Dá uma olhada aí. Não, ninguém produz abacaxi. Então interessa esses países do bloco importar abacaxi do país E, já que ninguém produz? Interessa. Então, o que eles vão fazer? O país E vai vender abacaxi para o país D, né? Para todo mundo aqui, ó. Para o país A, vai vender abacaxi para o país C. E essa TEC que eles vão adotar, ou seja, eles vão eliminar, aqui, ó, sinalzinho de menos, eles vão eliminar ou reduzir a taxa. Porque interessa para eles comprarem abacaxi, já que ninguém planta abacaxi ali. Ninguém produz. Então interessa para eles comprarem ali o abacaxi sem taxa. Então a TEC vai ser menor, eles vão diminuir essa taxa. Agora, a banana. Olha a banana. Alguém produz banana? Produz. O país A produz banana. Né? Tem aqui, ó, o país A produzindo banana. Se essa banana ela entrar no bloco mais barata, o que pode ocorrer? Pode ocorrer aqui uma concorrência com o país A. E se as pessoas resolverem comprar a banana do país E e não comprarem a banana do país A, pode gerar uma crise e quebrar o país A. Então é interessante para os países desse bloco importarem a banana do país E? Não é interessante. Por quê? Porque o país A já produz. Então, o que eles vão fazer com a TEC, com essa taxa da banana aqui que está vindo para esses países? Eles vão aumentar, olha o sinalzinho de mais, eles vão aumentar, subir essa taxa. Para que vão subir essa taxa? Para quando a banana chegar nesses países, a banana do país E vai pagar essa taxa e a banana vai ficar mais cara. É uma forma de proteger, ou seja, de protecionismo também para um membro do bloco que já produz a banana. Então, a banana, eles não vão impedir que ela entre nos países. Vai entrar, mas vai pagar uma taxa. E essa taxa vai fazer com que a banana importada seja mais cara do que a banana de dentro do bloco.
e aí é uma forma das pessoas preferirem comprar a banana do país A e não comprar a banana do país Z. Isso é uma união aduaneira, beleza? Um bloco econômico que todos eles têm uma taxa para os países de fora do bloco. Um exemplo de união aduaneira bem próxima da gente, o Mercosul. Você já deve ter ouvido falar no Mercosul. O Mercosul é um bloco feito aí, né? Composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Você vai falar, mas tem a Venezuela ali. Pois é, a Venezuela ela entrou em 2012, mas a Venezuela ela está suspensa, beleza? Por que a Venezuela ela está suspensa do bloco? Porque existe, dentro de um bloco econômico, existem várias regras. Várias regras. E uma delas é que todos os países, uma das regras do Mercosul, tá? Cada bloco tem as suas regras. No Mercosul tem uma regra que para fazer parte desse bloco, o país tem que ser democrático, tem que aceitar a democracia, ou seja, todo mundo, eleições, vontade da maioria. E acontece que na Venezuela tem um presidente lá maluco, que é um ditador. Então ele rompeu com a democracia na Venezuela. Como ele rompeu com a democracia na Venezuela, os membros do Mercosul foram e expulsaram. Expulsaram não, né? Suspenderam a Venezuela, está suspensa. Se ela voltar a ser democrática, ela volta para o bloco. Estão no bloco, então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que foram aí os fundadores, beleza? Foram os membros fundadores do Mercosul lá em 1991. É uma união aduaneira que tem, todos esses países têm uma taxa comum para os países de fora. Então, se forem fazer, por exemplo, algum comércio com a China, todos os países vão adotar a mesma taxa para os produtos chineses. Show de bola? Deu para entender? Vamos avançar aí no nosso nível de bloco. Vamos falar agora de um mercado comum. O mercado comum, ele é uma zona de preferência tarifária, ele tem características de todos eles, né? Zona de livre comércio, de união aduaneira, ou seja, os produtos circulam livremente. O mercado comum ele tem uma taxa externa para outros países que querem negociar. Mas o mercado comum ele é um nível mais avançado de bloco. Como a gente falou, como eu disse, a gente está avançando nos níveis de integração. O que o mercado comum adota que, por exemplo, os outros blocos não adotam, que a União Aduaneira não adota? Vamos ver aqui. Então, o mercado comum é um bloco que conta com um avançado nível de integração econômica, indo muito além do acordo comercial. Então, não é só a questão aqui de taxa de produtos, mas o mercado comum, ele envolve também, além da livre circulação de produtos, ele envolve a livre circulação de pessoas, além de bens, capital e trabalho, tornando as fronteiras entre seus membros quase que inexistentes em termos comerciais e de mobilidade populacional. Isso quer dizer que as pessoas vão poder circular livremente dentro de um mercado comum, sem ter ali que pagar imposto, pegar passaporte, pegar visto, essas questões. As pessoas vão poder agora circular livremente de um país para o outro, se o seu país fizer parte de um mercado comum, beleza? Então elas vão poder circular, não só produtos, mas também pessoas. Show de bola? Um exemplo de mercado comum que nós temos no mundo, que adere a essa livre circulação de pessoas, é a União Europeia. Nós vamos estudar isso melhor no ano que vem. Beleza? A União Europeia é um tipo de bloco econômico que adota a livre circulação de pessoas para facilitar a integração. Só que a União Europeia ela é tão avançada, que além dela ser um mercado comum, ela chegou no maior nível de integração de todos os blocos, que só tem ela lá, basicamente, que é uma união política e monetária. O que acontece quando você chega lá no mais alto nível de bloco econômico?
quando o país, né, quando aquele bloco econômico ele se torna uma união política e monetária. Ele vai adotar, além de todas as características de zona de livre comércio, zona de união aduaneira, além das características de mercado comum, de livre circulação de pessoas, a união política e monetária, que é o seu maior nível de integração, passa também a adotar estratégias no campo monetário. Como assim? Eles vão adotar, adota-se então uma moeda comum em substituição às moedas locais. Então, esse bloco, os países são tão integrados que agora eles vão utilizar uma só moeda para todos eles. Então, como eu disse que é a União Europeia, qual a moeda da União Europeia? O euro. Então, o euro vai circular em quase todos os países da União Europeia. Beleza? Então, isso vai facilitar. Você vai sair de um país para o outro sem passaporte e quando chegar lá, você não vai precisar trocar dinheiro. O dinheiro daquele país é o mesmo do seu, então você não precisa nem trocar dinheiro. Você vai ali, comprando, facilitando, pegando um transporte, indo de um país para o outro, gastando o mesmo dinheiro. Isso tudo para facilitar ali a integração, o comércio entre os países, a circulação de pessoas, não só a turismo, não só a passeio, mas também a nível de trabalho. Você pode morar num país e trabalhar em outro, sem precisar de visto de trabalho. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Acontece apenas na União Europeia, que é o único bloco econômico que chegou nesse nível de integração. Vamos falar da União Europeia ano que vem, quando a gente estudar sobre a África, sobre a Europa, beleza? Para finalizar a aula, entender que além de adotar moeda única, esse tipo de bloco eles vão adotar um banco central único. Para que serve um banco central em um país ou em um bloco econômico? É ele que vai tomar todas as medidas econômicas. Como assim? Ele que vai decidir sobre taxa de juros, aumenta juros, diminui juros, essas paradas aí, tá? Que não vou entrar muito em detalhes, mas é como se eles tivessem um banco central só para todos os países. Por exemplo, o Brasil ele tem um bloco, ele tem o Banco Central do Brasil, Banco Central Brasileiro, beleza? Mesmo que o Brasil e a Argentina são do mesmo bloco, cada país, a Argentina tem o seu banco central, o Brasil tem o seu banco central. Mas numa união política e monetária, há um banco central só para todos os países. Beleza? Esse é o maior tipo de integração de bloco, união política e monetária. E nós não temos, né? A gente está lá na união aduaneira. Beleza, galera? Alguma dúvida que vocês tenham, pode me perguntar, manda aí no WhatsApp, pode mandar na plataforma, ou manda aí no YouTube, se você estiver aí navegando pelo YouTube, pode mandar lá sua perguntinha, já curte o vídeo. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, grande saudade de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!